E o integralismo que foi um rural, aqui do sul do Brasil, pobre, muito pobre, só tinha uma roupa aí, o uniforme integralista. O integralismo foi fechado em 1937, final. Ele só tinha aquela camisa verde. Qual foi a solução que ele teve? Arrancou o símbolo integralista que ficava no braço. E continuou arando sua terra, plantando. Por ele ser um desafeto da polícia local, pelas práticas, por ser integralista, como já disse antes, o integralismo ele rompia com as amarras sociais da década de 30, ele era uma nova possibilidade de ascensão política local. Esse senhor foi preso, porque estava com uma camisa verde arando sua terra. Veja, 1938 foi quando ele foi preso, não estava com nenhum símbolo integralista, simplesmente por ter sido integralista e só ter uma roupa, foi preso, ficou 12 meses preso até ser inocentado pelo Tribunal de Segurança Nacional. Quer dizer, foi para a última instância o processo. Como ele, muitos outros sofreram esse tipo de arbitrariedade. Não só integralistas, como comunistas também. Veja, era um estado de exceção, uma ditadura. No Rio de Janeiro é muito comum, eu que tenho contato através das minhas pesquisas com veteranos, eles falarem abertamente que os pais, os avós, os bisavós enterravam material integralista, queimavam material integralista, destruíam de todas as formas. Tudo para que a polícia não os pegasse com material integralista. Até mesmo curioso, um livro de matemática foi preso na casa de uma senhora que eu tive o prazer de conhecer. Ela já faleceu com 95 anos. E ela falava que ela foi presa porque o livro de matemática dela continha um sigma. Não tinha absolutamente nada a ver com o integralismo, mas era um símbolo integralista. E ela foi presa justamente por isso. Para concluir, a chegada da ação integralista na política nacional, em especial em Santa Catarina, como eu disse, foi a possibilidade da inserção da classe média, que não encontrava representatividade nos movimentos liberais presentes. Além de ser uma forma de participação da vida social e cultural do país, por recentes imigrantes que chegavam nas terras brasileiras. Através de escolas, de cursos, de atividades culturais, o integralismo foi responsável por pegar esses imigrantes alemães, italianos, ucranianos e trazer eles para a nacionalidade brasileira. E isso foi justamente essa ação da ação integralista brasileira fez com que o Partido Nacional Socialista Brasileiro, partido esse ligado ao nazismo alemão, emitisse diversas circulares proibindo alemães de ingressarem na ação integralista brasileira. Veja, ao contrário do que muitos pensam, a ação integralista brasileira, ela recebia abertamente imigrantes brasileiros, ela não tinha nenhum impedimento para que as pessoas se ingressassem. Entretanto, o partido alemão proibia ferozmente que imigrantes ingressassem no integralismo. Justamente pelo integralismo representar um perigo ao Partido Nacional Socialista Brasileiro. Infelizmente a gente não tem um filme, né? Posso fazer uma observação? Por favor. O meu avô morreu com 96 anos, então ele contava algumas histórias. E ele contava, talvez tenha alguém de mais idade que lembra disso também, que eles chamavam o Nereu Ramos de Nereu Óleo, porque ele chegava a castigar tanto os prisioneiros italianos e alemães, eu sou de descendência italiana, que davam óleo de carro, óleo de automóvel, para tomarem como castigo. Óleo queimado. Dava óleo queimado como castigo, como punição para os italianos e alemães que eram presos. Você veja, a tortura era uma prática, era uma política de Estado, né? No Estado Novo, ela era claramente uma política de Estado. Total. Sim, total. Não importa qual era o partido político. Se você não
deveria ser literalmente cortada. O Filinto Miller foi o grande responsável por... Ele institucionalizou toda essa prática, né? Infelizmente, eu estava comentando isso com a colega aqui do museu, que a Comissão da Verdade, ela não está abordando o Estado Novo. Ela está pegando de 1945 em diante. Então, a história brasileira como um todo perde uma oportunidade sensacional de se estudar Getúlio Vargas, né? O período de exceção que ele promoveu. Mas a gente não entende o porquê essa opção da comissão de não estudar o Estado Novo. Quem sabe um dia. Vamos abrir? Isso. Bom, eu posso abordar alguns aspectos, né, complementando o que eu disse, eu acho que a gente tem que separar, por exemplo, assim, a visão que se tinha a respeito do integralismo em duas etapas. Certo? Antes de 11 de maio de 1938, que foi a data da tentativa de golpe dado pelos integralistas, que aliás por um grupo grande de integralistas, mas não a totalidade. E a visão que se teve, então, posteriormente a esse golpe, agravado pela situação de guerra do Brasil com a Alemanha e com a Itália. Né? Porque, na verdade, antes do golpe, da tentativa de golpe que não deu certo, em 1938, os integralistas eram não somente muito bem vistos pelo governo getulista, como eles mesmos viam muito bem o governo do Getúlio, Aristide nesse sentido, viam muito bem o governo do Getúlio. O Getúlio significava já um nacionalismo que ia bem de encontro à alma integralista. O Getúlio significava o chefe, né, que era o chefe ideal que era procurado mesmo pelos integralistas, ter um chefe, uma nação forte. Né? O Getúlio que reprimiu a intentora comunista de 1935 caiu mais ainda no agrado dos integralistas. O grande inimigo dos integralistas era justamente o comunismo. Como o fascismo surgiu para combater o comunismo, como o comunismo russo, né? Devido à internacional comunista, internacionalismo comunista, como também o próprio nazismo surgiu com essa intenção, e nazistas e fascistas foram heróis para o mundo antes da Segunda Guerra Mundial, como os integralistas foram, como também na Espanha, o franquismo lá segurou o comunismo, derrubaram os comunistas do poder e os anarquistas